Graça e paz, queridos, seja bem-vindo. Estamos juntos mais uma vez no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, inscreva, acione o sininho para que você seja informado em todas as nossas postagens. E nós temos como caráter dessa sequência de mensagens trazer conforto para o seu coração, fortalecimento para a sua alma e também para a sua fé. Queridos, é público e notório que vivemos num mundo contraditório à vida espiritual. O sistema desse mundo, ele está programado para agredir a nossa fé. Infelizmente a realidade é essa, para nos deprimir, e em função de resposta para essas situações que atingem a alma, muitos recorrem à medicina para curar coisas que só o Senhor, que nos formou a sua imagem e semelhança, pode fazer. Ocorre que muitos ainda não têm acesso a Deus, como aqueles que se tornaram família da fé através da salvação em Jesus Cristo. Lembrando que para ser salvo em Jesus é muito simples, temos que crer, porque a salvação vem pela fé, não vem pelas obras. Temos que crer e reconhecer que somos pecadores e que reconhecemos nele o nosso Salvador. Aí a nossa vida muda. Aí começamos a sofrer algo chamado regeneração e uma mudança de vida. E uma das ações que Deus promove em nossos corações, em nossas mentes, a partir da salvação, é justamente nos fortificar e fortalecer no que diz respeito à nossa maneira de pensar, aquilo que encaramos, como aceitamos as coisas e como reagimos diante da circunstância. Às vezes, somos cercados de situações que nos provocam temor. E a palavra de Deus mostra um Deus bastante preocupado, no sentido de que a gente não temas, a gente não ande atemorizado, porque quando estamos sobre a síndrome do pânico, do medo, nós perdemos a percepção de Deus, perdemos a percepção das pessoas, de família, perdemos a centralidade da vida. E justamente Deus tem o contrário, Ele tem uma centralidade e um destino seguro para cada um de nós. O apóstolo Paulo afirma em Romanos, na carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, a seguir ele fala assim: porque nós não recebemos o espírito de escravidão, para vivermos outra vez em temor, mas recebemos o espírito de adoção, baseados no qual chamamos e clamamos Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Parece uma palavra complexa, mas não é. Deus nos fez corpo, alma e espírito, é bíblico. Isso não é filosofia. Isso não é uma regra de interpretação, é bíblico. Deus nos fez alma, corpo e espírito. A alma é essa condição invisível dentro de nós, emocional, sujeita a tudo isso, que inclusive é eterna. O espírito é o fôlego de vida que nos mantém e que passa a ser ativado em nós, a nossa condição espiritual, a partir de Deus. Então Paulo fala que há uma comunicação entre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. E o que isso muda? Tudo. Porque Deus passa a ter poder sobre nossas vidas e passa a nos garantir uma vitória extraordinária, da qual sem Ele nunca havíamos experimentado. Quando não temos Deus, quando o mal avança, quando as dificuldades avolumam e a nossa alma adoece, corremos para os medicamentos, corremos para as análises, corremos para as terapias. Quando temos Deus como Senhor, nós não corremos, nós dobramos os nossos joelhos e clamamos Abba, Pai, ou seja, aquele Pai supremo que está em cima dos céus, mas também está dentro do nosso coração. Certa feita, uma professora perguntou numa classe de aula: qual que é o tamanho de Deus? Uma classe de ensino fundamental. Aí um dos alunos, frequentador de uma escola bíblica dominical, levantou sua mãozinha e a professora deu voz a ele, deu oportunidade. Fala, meu filho, qual que é o tamanho de Deus? E esse menino expressa a seguinte palavra: Deus é tão grande, capaz de segurar e medir o mundo na palma das suas mãos, mas Ele é tão pequeno ao ponto de caber no meu coração.
Esse é o sentimento de um Deus que é Pai, de um Deus que supre as nossas necessidades, que lança fora os temores e que substitui por uma esperança inexplicável à linguagem humana, mas que faz toda a diferença no nosso dia a dia. Eu te desafio a crer nesse Deus. Se porventura a situação em que vivemos, as crises que você enfrenta, as dificuldades que você está passando, tenha atemorizado o seu coração, é hora de você dar um glória a Deus, porque o Senhor pode mudar a circunstância. Nós aprendemos que tudo aquilo que nos provoca ansiedade, que é um excesso demasiado de futuro ou de incertezas de coisas que virão, ou quando os nossos corações se sobrecarregam com a tristeza ao ponto de virar uma depressão, porque a depressão é um estado de tristeza permanente. Às vezes ficamos tristes por momentos, por situações e por inesperados, mas isso passa, porque nós temos Deus como Pai. Agora, quando essa tristeza persiste, ela pode se tornar em depressão e fazer vítimas. Vidas preciosas estão sendo abatidas por conta da depressão, ao ponto de o grau de temor ser tão grande, a tristeza ser tão profunda, que a pessoa perde o encanto pela vida e às vezes comete até uma loucura de tirar sua própria vida. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. E por isso eu oro pela sua vida nesse momento, para que você seja fortalecido com o poder e a graça de Jesus. E que no lugar do medo, da incerteza, da dúvida, venha a esperança. Venha o espírito de adoção, ou seja, a certeza de que Deus te assumiu como filho. Que você vai ter seus dias mudados, seu coração se encherá de alegria e a bênção do Senhor cobrirá a sua vida. Você pode confiar? Senhor, muito obrigado por mais esse momento e por todos os alcances dessa palavra. Eu oro nesse instante para que o Senhor derrube pelo seu poder todo espírito de tristeza, todas as situações que promovem o temor, toda suspeita do pior. Que o Senhor traga esperança aos corações pelo teu Espírito Santo. E muito obrigado, porque o teu Espírito testifica com o nosso Espírito que somos seus filhos. E por sermos seus filhos, podemos chamá-lo de Abba Pai, ou seja, Supremo Pai, poderoso Senhor de todas as coisas. Cuide de cada um. Abençoe nesse momento e traga tristeza, e traga alegria no lugar da tristeza. E no nome de Jesus, que toda a enfermidade da alma caia por terra e que haja vida. Aleluias. Queridos, muito obrigado por mais essa oportunidade. Se você gostou, compartilhe. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe.